Olá, queridos. Nós estamos retornando aí da nossa terceira parte da segunda aula, dessa matéria maravilhosa de louvor e adoração, porque você já viu aí que nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para louvá-lo, para exaltá-lo, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Se fomos criados para o louvor da sua glória, nós precisamos saber, aprender como louvá-lo que o agrada. Qual o louvor que ele espera de nós? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que para louvá-lo nós precisamos estar vivos. É claro, precisamos estar vivos. Olha só, Salmo 115, verso 17, Salmo 115, 17 nos diz assim: os mortos não louvam ao Senhor e nem os que descem ao silêncio. Então Deus espera que os vivos, enquanto tem fôlego de vida, você o louve, o exalte, o adore. Enquanto você está no corpo dessa carne, você o louve. Agora você tem que louvá-lo com entusiasmo. Entender que louvá-lo com entusiasmo, qual é o sentido da palavra entusiasmo? Vamos lá para Isaías capítulo 38, verso 18 a 22. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, estes te louvarão. Como eu hoje faço, o Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera a Isaías: tomem uma pasta de figos e ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Também dissera a Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Então veja que o salmista declara os vivos, o profeta declara, não salmista, profeta Isaías, os vivos, estes te louvarão como eu hoje faço. Devemos louvar a Deus com entusiasmo. E entusiasmos é uma palavra que, na verdade, é a junção de três termos no original latim: tus, en e asmo. Entusiasmo. En significa de, tus em latim significa Deus, e asmo, cheio, né? Então, entusiasmo significa cheio de Deus. Quando você louva empolgado, entusiasmado, isso representa que você está louvando cheio de Deus. Agora, existe uma forma de comunhão, de relacionamento, de intimidade do homem para com Deus. E o relacionamento, a comunhão e a intimidade do homem para com Deus, existe algumas maneiras de você expressar esse relacionamento e essa intimidade. Uma delas, a mais comum, é a oração. Né? Nós tivemos aí uma matéria já no seminário, oração que prevalece. E na oração que prevalece, nós vimos aí que a oração tem três focos. Primeiro, Deus como centro. Segundo, o homem como centro. E terceiro, o próximo como centro. Quando nós temos Deus como centro, então nós temos atitudes de adoração, de louvor, de ações de graça. Quando nós temos o homem como centro, nós vamos ter aí as orações de arrependimento, de petição, de lamento, de clamor. Quando nós temos o próximo como centro, nós vamos ter aí a posição de intercessão. Intercessão paga ou intercessão odino. O que é intercessão paga? Paga, no termo original grego, é aquele que está disposto a pagar um preço. É aquele que está disposto a clamar, a interceder. E odino? Odino é aquele que gera no Espírito. Da nossa vida de comunhão para com Deus, tem que fluir, em primeiro lugar, oração. O que é oração? Diálogo, conversa. Você tem que ter uma disciplina de oração diária. Você tem que ter uma comunhão com Deus, de conversar com Ele. Agora, na oração, muitas vezes, nós nos ocupamos com as nossas necessidades. E não é pecado pedir a Deus o que você necessita.
Não é pecado nós apresentarmos as nossas necessidades a Deus, mesmo porque o próprio Jesus nos ensina o seguinte, Mateus 7,7, Jesus diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus nos ensina a pedir, Jesus nos ensina que nós devemos ocupar um espaço de tempo de comunhão com Deus, apresentando as nossas necessidades. Senhor, eu preciso de saúde, eu preciso de recursos, eu preciso disso, daquilo. Não é pecado você apresentar as suas necessidades a Deus. Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lucas capítulo 18, verso 1, Jesus está agora ensinando através de parábolas, mas olha que interessante. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dever, a nossa obrigação, o nosso dever é orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca esmurecer. Não esfrie, não apostate da fé. Esteja perseverando, esteja clamando, esteja pedindo. Por isso que Paulo, quando vai escrever aos irmãos de Tessalônica, ele diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, oração é diálogo. É o período em que me ocupo com Deus, em conversar com Deus, apresentando as minhas necessidades, as minhas razões e também intercedendo pelo próximo. Eu devo ter um momento de comunhão e relacionamento com Deus em oração. Mas minha comunhão, meu relacionamento com Deus não pode ficar só na esfera da oração. Eu tenho que ir num nível maior, eu tenho que ir num nível superior. Eu tenho que passar para a esfera do louvor. O que é o louvor? Louvor é o tempo que nós nos ocupamos com Deus em agradecer pelos seus feitos. Glorificar a Deus pelos seus feitos. É o tempo que nós nos ocupamos com o suprimento das bênçãos. Senhor, eu te louvo por este dia, eu te louvo pelo sol, eu te louvo pela provisão, eu te louvo pelo ar que respiramos, eu te louvo pelo suprimento que tu nos destes, eu te louvo pela cura, eu te louvo pela salvação. Louvarmos a Deus pelo que Ele fez. E quando você começa a se lembrar de tudo que Ele faz, Deus habita no meio dos louvores e você se ocupando com Deus pelo que Ele fez, fortalece a sua fé. Você se ocupando com Deus, se lembrando do que Ele fez, vai gerar fé, porque Ele foi o Deus que abriu o mar vermelho, Ele foi o Deus que parou o sol, Ele foi o Deus que mandou a coluna de fogo, mandou a nuvem de fumaça, Ele foi o Deus que mandou maná, Ele foi o Deus que da rocha extraiu água. Lembrar dos feitos de Deus vai gerar fé em você. Salmo 67, o reino de Deus abrange toda a terra. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Então, na verdade, o salmista nos desafia a louvarmos a Deus. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Outro salmo, 136, Salmo 136, Deus é louvado por suas obras. Louvor é pelos seus feitos, pelas suas obras e por sua permanente benignidade. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre.
àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Àquele que feriu as grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. O louvor se torna um momento de comunhão, de relacionamento, de intimidade com Deus. O louvor faz você lembrar dos feitos do Senhor. Nós vamos falar ainda nesse curso acerca de Josafá. Josafá temeu, teve medo, mas ele se colocou a buscar ao Senhor. E a estratégia que Deus deu foi: coloca os levitas, os adoradores, coloca os músicos, os instrumentos na frente dos soldados. Quem tinha que ir no pelotão de frente era o adorador. Mas ele tinha que ir dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o texto que nós vamos estudar diz: e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor colocou emboscada contra os inimigos e todos foram desbaratados. Há um mistério de Deus aí tremendo, maravilhoso, que nós vamos estudar aí nas próximas aulas. Mas devemos nos envolver com Deus num relacionamento de louvor, lembrando dos seus feitos. O salmista nos convida e nos exorta toda criatura a louvar ao Senhor no Salmo 150. Salmo 150, o salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de 10 cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então devemos desenvolver um relacionamento com Deus em oração, pedidos. Pedir a Deus, apresentar as suas razões, as suas necessidades, oração, diálogo, conversa. Mas não pode parar só na petição. Você tem que começar a louvá-lo pelos seus feitos. E dentro do louvor está ações de graças. Dentro do louvor está gratidão. Hoje até a ciência confirma os benefícios da gratidão. Mas mesmo assim, nós não podemos nos ocupar com Deus só pelo que Ele dá. Porque senão dá uma demonstração que você é interesseiro. É o que o diabo disse para Deus acerca de Jó. O senhor acha que Jó te louva em vão? Te louva debalde? Tira as coisas que o Senhor dá. O Senhor o cercou de bens, é claro que Ele te louva. A ideia do ímpio, a ideia de Satanás, é que muitos louvam a Deus pelo que Ele faz. Por isso que o nível mais alto de relacionamento com Deus é adoração. Adoração não depende da sua necessidade. Adoração não depende da resposta de Deus.
Adoração não depende dos feitos, das obras de Deus. Adoração é pelo que Ele é. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a resposta dele for sim, Ele é Deus. Se a resposta dele for não, Ele continua sendo digno de ser adorado. Adoração, nós devemos nos ocupar com Deus, nos envolver com a pessoa dele. Adoração não é pelos seus feitos, vai direto à pessoa de Deus. São características pessoais de Deus. É você glorificar, exaltar, adorar a Deus. É o mais alto nível, patamar de relacionamento com Deus, porque independe do que Ele faz, é pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o grande Eu Sou, Ele é o Senhor da nossa salvação, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jeová Rui, o Jeová Tsidkenu, Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é majestoso, Ele é digno de ser adorado. Então, adoração, você vai nos atributos da sua pessoa e diz a Ele: Senhor, eu te adoro pelo que tu és. A despeito do que tu fazes, a despeito da tua resposta ser sim ou ser não, tu és e serás para todos sempre o meu Deus. Eu te adoro pela tua justiça, pelo teu senhorio, pelo teu esplendor. E o interessante é que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó, vamos lá para João capítulo 4, versículo 23, verso 21. Vamos começar do verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, a samaritana, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem lá em Jerusalém adorareis ao Pai? Porque eles acreditavam que a adoração verdadeira e genuína era só no templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai não está à procura de adoração. O Pai está à procura de adoradores. Adoração Ele tem nos céus com os anjos que dizem continuamente: Santo, 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 Santo. Adoração Ele tem nos céus com os anciãos que dizem: digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Adorar no original significa, uma das palavras para adorar é neukros. E neukros significa render-se à divindade. Adoração, proscrânio. Proscrânio significa reverenciar, beijar. Beijar as mãos de alguém como sinal de reverência, majestade. Entre os orientais, cair de joelho e colocar a testa no chão como uma expressão de profunda reverência. Adoração ao único que é digno, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Louvor, uma das palavras para o original de louvor é ainel, e ainel significa elogio, falar com Deus em louvor, dar a Ele a honra, assim como Jesus falou para a mulher: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Salmos, no original em hebraico, significa livro de louvores, ou cântico de louvores a Deus. Era o inário, assim como um cantor cristão, uma harpa cristã, o inário para o culto cristão. Os Salmos é o inário do povo judeu, é o livro de louvores. Eles cantam as experiências do salmista, algumas de Davi, outras de Moisés, outras de Edutum, outras de Asaf. Já em grego, psalmos significa poemas adaptados à música. Poemas adaptados à música.
Agora, o interessante é que o louvor tem que ser um ato voluntário. Se ele é um ato voluntário, então ele é uma escolha. Ele é uma posição do livre-arbítrio. A pessoa tem que ter a espontaneidade, a voluntariedade de louvar ao Senhor. O Senhor nos diz em Deuteronômio 30, verso 15, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Hoje te tenho proposto, colocado diante de ti, a vida e o bem, a morte e o mal. Então faz parte do livre-arbítrio. Ele não obriga que você o louve. Tem que ser espontâneo. Deus coloca tudo diante de nós e a escolha é sua. É você que decide. Você escolhe. Eu escolho a vida e o bem. E você, o que tem escolhido? Diante de situações ruins ou boas, é você que cria uma atmosfera. Que tipo de atmosfera você tem criado? Porque diante das situações ruins, quando você começa a adorar ao Senhor, você cria uma atmosfera de glória, uma atmosfera de louvor, uma atmosfera de adoração, e nessa atmosfera Deus se manifesta. Quando somos bombardeados, esmagados pelas circunstâncias da vida, nós temos que nos levantar e lutar no louvor, porque o louvor também é uma arma de guerra. Se optarmos por cair sob o obstáculo do inimigo, as nossas circunstâncias seguramente tirarão o melhor de nós. A nossa passividade determinará a queda, mas se escolhermos levantar-nos e louvarmos a Deus, Ele habitará no meio dos nossos louvores. Salmos 22, verso 3. Salmos 22, verso 3. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. O que habitas entre os louvores de Israel. Nos reconectaremos ao Pai das luzes, quando louvamos ao Senhor, ao Pai das luzes, de onde vem toda boa dádiva. Tiago capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Davi, ele teve que escolher. Algumas vezes, ele até teve que dizer a si mesmo, louvai ao Senhor. Ele teve que dizer à sua alma, aquieta-te, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Eu ainda o louvarei. Ele brigava com a sua alma. Porque se você for esperar vontade, se você for esperar condição favorável, muitas vezes você não louva. Salmo 103, olha só o que Davi fala, versículo 1. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, bendiga ao Senhor. Tudo dentro de Davi poderia desejar não bendizer ao Senhor naquele momento. Ele passou por lutas, batalhas, provas. A primeira coisa que o diabo quer roubar da tua vida na hora da tribulação, na hora da prova, é o louvor. É o cântico novo. Há momentos de tristeza e tribulação que muitas vezes Satanás rouba a alegria e o prazer de você cantar. E você desliga o rádio, não quer ouvir música, não quer ouvir nada. Não permita que isso aconteça. Coloca um cântico novo, coloca um louvor, coloca uma adoração. Deixa a adoração fluir continuamente dentro do seu lar, porque Deus habita no meio do louvor do seu povo. Davi teve que dizer para si mesmo, bendigo a minha alma, tudo que há em mim, tudo dentro de Davi. Poderia não desejar bendizer ao Senhor naquele momento, mas ele obrigou a sua alma, bendigo a minha alma ao Senhor. Esse é um bom exemplo para nós. Se Davi não quisesse louvar ao Senhor o tempo todo, não teríamos que nos sentir tão mal sobre nós mesmos quando passamos por esses momentos e muitas vezes contrariado. Pastor, Deus aceita um louvor e uma adoração contrariada? Sim, aceita. Como assim?
A palavra de Deus nos diz sacrifícios de louvor. O que é sacrifício de louvor? Quando a tua vontade, a vontade da tua alma é murmurar, é reclamar, você fecha a sua boca e não murmure, trava os dentes, não murmure e comece: eu te exalto, Senhor, eu te exalto, eu te glorifico. A vontade da carne era murmurar, era reclamar, mas você mortifica a vontade da carne e presta ao Senhor um sacrifício de louvor. No momento de luto, no momento de tristeza, no momento de perda, no momento de pressão, de angústia, de agonia, que a última vontade que você tem é cantar, é louvar. Você pisa na sua carne e diz: eu ainda assim te louvarei. Em tudo dai graças. Não te agradeço pela situação que eu não aceito, mas eu te louvo em todo o tempo da minha vida. Temos que fazer o que Davi fez quando ele sentia que não tinha vontade de louvar. Ele falava com a sua alma: com a minha voz canto ao Senhor, porque te abates, ó minha alma. Devemos comandar a nossa alma a se animar, a se entusiasmar, a se levantar diante de toda opressão e começar a louvar ao Senhor e exaltar ao Senhor. O autor do livro de Hebreus, olha só o que o autor de Hebreus vai nos dizer no capítulo 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, na verdade, a gente observa aqui justamente o escritor de Hebreus demonstrando justamente esse ímpeto, demonstrando justamente essa posição: tornai a levantar mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Precisamos dizer à nossa alma: é uma escolha que tem que ser feita. Não apenas quando sentimos ou quando estamos inspirados. Tem momento que está tudo uma benção, você quer cantar, quer festejar, quer celebrar. Mas há momentos de dificuldade que aí você tem que prestar ao Senhor um sacrifício de louvor. Precisamos tomar essa escolha, tomar essa decisão. É para o nosso próprio bem. Devemos comandar a nossa alma a se animar e a se levantar de toda opressão e começar a louvar ao Senhor. Deus se entroniza através do nosso louvor. No Salmo 22, o salmista fala profeticamente de Jesus por intermédio de Davi. Salmo 22, um dos salmos messiânicos. E o começo ele diz: o Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios, meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tirastes do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. O salmista, ele demonstra aqui a agonia de Jesus. E é interessante a cena da crucificação, 1000 anos à frente depois que Davi falou sobre isso. Deus meu, por que me desamparastes? Mas depois que ele apresenta o lamento que vai representar profeticamente o lamento de Jesus, a agonia de Jesus, ele faz uma revelação concernente àquilo que acontece
quando nós louvamos ao Senhor, verso 3. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Essa foi a revelação que Davi teve, capacitado no Senhor, capitalizado no seu tabernáculo. Se Deus estabelece o seu trono nos nossos louvores, então imagine os benefícios de mantermos o louvor todo o tempo. Deus estaria sendo continuamente entronizado, e o trono governaria continuamente a favor de Israel. Davi colocou 4.000 levitas para a obra do tabernáculo. Uma equipe nova a cada hora, de dia e de noite, numa escala contínua, ininterrupta, para que eles não se cansassem, para que eles não diminuíssem a qualidade, para que eles não relaxassem nos seus louvores. A cada hora, um novo grupo de levitas entrava na presença de Deus para louvar ao Senhor com toda a sua força. E durante as 24 horas do dia, os levitas de Davi, cantores, músicos, instrumentistas, entronizavam ao Senhor em seus louvores a Deus. Do seu trono, governou grandemente e beneficiou o grande rei Davi. Os comandantes militares de Davi começaram a ter interesse especial no que se passava no tabernáculo, enquanto eles estavam lá fora no campo de batalha. Olha só, 1 Crônicas, não dá tempo de a gente ler o texto inteiro, mas só vou ler o primeiro versículo do capítulo 25. 1 Crônicas 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Aptos para a obra do seu ministério. Davi deixou que os comandantes ajudassem a escolher os que estariam ministrando diante do Senhor, porque tinham que ser pessoas aptas para poder adorar, tanger os seus instrumentos e tocar bem. Eles sabiam o que queriam. Os adoradores mais vibrantes, mais ungidos e mais apaixonados por Deus e pela sua palavra. Salmo 119, versículo 164, nos diz assim: 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. 7 vezes no dia. Isso poderia ser uma meta para eles. Podemos louvar ao Senhor quando nos levantamos de manhã, no nosso lanche ainda da manhã, umas 10 horas, ao meio-dia, no lanche da tarde, no jantar com a família, antes de ir para a cama, e ainda falta e na madrugada, acordar para adorar ao Senhor. Precisaremos então de uma disciplina para passar o tempo todo em louvor, em adoração. Entretanto, lembre-se de que Deus fez a noite antes da manhã, né? A tarde e a manhã do primeiro dia, tarde e a manhã do segundo dia. Eu creio que Deus fará com que nós nos levantemos em algumas vigílias da noite com um cântico novo, para adorar ao Senhor, para celebrar ao Senhor. Se começarmos essa vigília louvando o Senhor, veremos que todo o nosso dia será bem organizado com louvor. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver a importância da música. A música ela é mencionada na Bíblia mais de 839 vezes. Depende muito de cada tradução, né? Depende muito se a sua versão é revista e corrigida, revista e atualizada, depende muito da sua versão que você esteja usando para você poder saber quantas vezes tem. Mas pelo menos 839 vezes aparece a música mencionada na Bíblia.
A música estava presente na eternidade passada, assim também como ela vai estar presente na eternidade futura. Como o texto que nós lemos de Jó, quando Deus pergunta a Jó: onde tu estavas quando eu fundava a terra? Faze-mo saber. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Aonde Deus diz a Jó: quando as estrelas da alva juntamente alegremente cantavam. E também na eternidade futura, aonde os anciãos se apresentaram cantando um novo cântico, dizendo: digno és de abrir o livro e tomar os seus 7 selos. A música está presente quase que em todos os salmos, porque são salmos de adoração, são salmos de louvor, são salmos onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é entronizado. Para a gente encerrar essa aula de hoje, Salmo 96. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Cantar ao Senhor é uma ordenança da palavra. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Olha o Salmo 98, o que o salmista vai dizer? Convida-se a louvar ao Senhor por amor de sua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade, da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com harpa e com a harpa e com voz do canto, com trombetas e som de buzinas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas. Regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque venha julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Então a gente vê aqui a ordenança sobre cantar ao Senhor, sobre louvar ao Senhor. Salmo 33, Salmo 33. O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Pelo espírito da sua boca, ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz os conselhos das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração.
Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, e nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Porquanto temos confiado no seu santo nome, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Que você possa louvá-lo em todo o tempo, que você possa exaltá-lo, glorificar ao Deus da tua salvação. Amanhã a gente continua falando sobre o lugar da música, o lugar da música, o lugar dos cantores, falando sobre a música e a batalha. Amanhã a gente continua essa matéria no nome de Jesus, que você possa ter experiências de louvor e de adoração, não só nesse tempo, mas daqui para frente na sua vida. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela tua palavra que nos guia a toda verdade. Guarda a vida de cada um, proporciona, Senhor, experiências de louvor e de adoração. Que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima aula.